Muito bem, pessoalzinho. Estamos começando mais uma videoaula com o professor Rodolfo. O tema hoje é Teorema de Pitágoras, hein? Muito legal, hein? Não se esqueçam então, hein? Depois de assistir o vídeo, de curtir a nossa página, a nossa conta no YouTube, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para estar recebendo aí os avisos de novos vídeos, ok? Vamos lá, pessoal? Então, vamos à nossa aula de hoje? Vamos sim! Muito bem, pessoal. E antes da gente entrar em Teorema de Pitágoras, vamos relembrar então do famoso triângulo retângulo, tá bom? Quem é o triângulo retângulo mesmo? É o triângulo que tem um ângulo com 90 graus. Olha lá. Triângulo que tem um ângulo com 90 graus. Sempre que você tiver esse tipo de triângulo que tenha um ângulo de 90 graus, o nome dele é triângulo retângulo com relação ao seu ângulo, tá bom? E legal que no triângulo retângulo os lados têm nomes, tá bom? O lado maior é a hipotenusa. E os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Vamos lá então para as definições. Repetindo, olha lá. Definições do triângulo retângulo. Observem. O triângulo ABC é retângulo. Por que mesmo? Porque possui um ângulo com 90 graus. Esse símbolo aqui, ó, em qualquer figura geométrica, quando aparecer isso aqui, está indicando que esse ângulo tem 90 graus, tá certo? O que diz no triângulo retângulo? O lado AC, ó, o lado que vem de A até C, esse símbolo aqui, ó, duas letras maiúsculas, com traço em cima, é o lado de uma figura. Então, o lado que vem de A até C é a hipotenusa. E qual a característica da hipotenusa? Ela é o lado que fica no sentido oposto do ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo está à esquerda, a hipotenusa está à direita. O lado que está à direita é a hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo é chamado de hipotenusa. A gente também costuma dizer que a hipotenusa é sempre o maior lado. Tudo bem? E depois nós temos os lados AB, olha lá, AB, e os lados BC, BC. Esses lados são chamados de catetos. Por quê? Porque eles formam o ângulo de 90 graus. Então, resumindo, pessoal, no triângulo retângulo, o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Muito legal, não é? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar no Teorema de Pitágoras. E olha lá, o que é o Teorema de Pitágoras? Primeiro eu queria dizer que Pitágoras foi um grande estudioso matemático, né? Então, o que é o Teorema de Pitágoras? É o estudo matemático com os lados do triângulo retângulo. Então, olha lá, Pitágoras, ele fez várias relações matemáticas usando os lados do triângulo retângulo, tá certo? Então, é o estudo matemático com os lados do triângulo retângulo realizado e comprovado por Pitágoras. Olha que interessante, ele fez várias relações e depois ele comprovou para a sociedade científica, né, que tudo que ele estudou era verdade, né? Tudo que ele calculou usando os lados era verdade, ele comprovou, tá certo? E das regrinhas matemáticas que o Pitágoras trouxe para a gente é que quando você tem um triângulo retângulo, o lado maior, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado, é sempre igual à soma dos catetos, também elevado ao quadrado. Olha que interessante! Então isso aqui é uma formulazinha. No triângulo retângulo, Pitágoras comprovou que se você pegar a medida do lado maior e elevar ao quadrado, pegar a medida dos lados que formam o ângulo de 90 graus, elevar ao quadrado e somar, os resultados serão o quê? Iguais. Então, tá certo? Então, qual é a definição mesmo? A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito fácil. E essa formulazinha aqui, pessoal, é muito interessante, tá bom? Porque a gente usa muito, mas muito na matemática, tudo bem? Vamos lá? Vamos aqui comprovar o que o Pitágoras falou? O que o Pitágoras falou mesmo?
que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, observe aqui um triângulo retângulo que é muito famoso. E ele é usado muito na construção civil, esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Qual a característica desse triângulo retângulo? Ele tem como medida dos catetos 3 e 4. E a sua hipotenusa é 5. Tá bom? Então vamos usar a fórmula do Pitágoras. E vamos ver se é verdade o que ele falou. O que ele falou? Que se eu pegar a hipotenusa, que é o lado maior, e elevar ao quadrado, o resultado vai ser sempre igual a esses dois lados, que são os catetos, elevado ao quadrado e depois somado. Vamos ver se é verdade? Então eu vou pegar a fórmula e vou substituir pelos valores. Hipotenusa é quem? O 5, porque é o lado maior. Então fica no lugar do H 5 e mantém o expoente. Que é igual. Cateto. Vamos pegar o cateto que tem medida 3, ó. No lugar do C, 3. E agora vamos pegar o cateto maior, que mede 4. Então eu substituí os valores dos lados pelo indicado no desenho. Agora eu vou resolver. Quanto que é 5 elevado a 2? 25. E 3 elevado a 2? 9. E 4 elevado a 2? 16. Portanto, 25 é igual a 9 mais 16. E por fim, eu somo isso aqui. Quanto que é 9 mais 16? 25. Meu Deus! Então, Pitágoras está corretíssimo. Por quê? A hipotenusa elevada ao quadrado dá 25. E os catetos elevado ao quadrado e somado também dá 25. Portanto, essa formulazinha, o teorema de Pitágoras, tem muito sentido, está corretíssimo. E a gente vai usar isso muito mesmo para resolver várias situações matemáticas, ok? O professor fez aqui 2 exercíciozinhos práticos para a gente fazer juntos, onde a gente vai usar o teorema de Pitágoras para achar algumas medidas de lados do triângulo, ok? Então eu tenho aqui o exemplo A para a gente praticar. Eu tenho um triângulo retângulo. Os catetos desse triângulo mede 3 e 4. A hipotenusa eu não sei. Aí você pode perguntar, professor, como que o senhor sabe que os catetos são esses dois? Porque, como diz, né, lá anteriormente, lá no comecinho da aula, os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado maior é chamado de hipotenusa. Ou seja, o lado que também está no sentido oposto ao ângulo. Por isso que eu sei a definição dos lados. Portanto, o que ele pede aqui? Ó? No triângulo, isso aqui é um triângulo, tá bom? O símbolo do triângulo. XYZ, quem é H? Quanto que mede H? Que é a hipotenusa. Ó. Já falei, usei a letra da hipotenusa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que é um triângulo retângulo, portanto, eu vou usar a formulazinha de Pitágoras, que diz o seguinte, ó, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual aos 2 catetos elevado ao quadrado e somados. Tudo bem, pessoal? E agora eu vou resolver isso daqui. Presta atenção. H, eu não sei quem é o H, então eu continuo. H ao quadrado é igual. Vou substituir os catetos, porque os catetos eu tenho. Qual é o primeiro cateto? 3 elevado ao quadrado. Mais, e o segundo cateto? 4. Então, 4 elevado ao quadrado. Vocês estão entendendo que eu estou substituindo as letras pelos valores? Tá, H eu não tenho, é o que eu quero achar, é igual. Quanto que é 3 elevado a 2? 9. E quanto que é 4 elevado a 2? 16. Portanto, repetindo, vou resolvendo. H ao quadrado é igual. Quanto que é 9 mais 16, pessoal? 25. Olha lá, pessoal. Vocês estão percebendo que eu formei aqui uma equação de primeiro grau, né? E numa equação de primeiro grau, e de segundo grau, na verdade, né? O que eu faço agora? Eu pego a letra H e deixo ela sozinha no primeiro membro. E esse expoente eu passo para o outro lado, invertendo a operação. Lembra? Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. Portanto, o que era potência com expoente 2 passa a ser raiz quadrada de 25. Entenderam? Aí fica fácil. H é igual. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Olha, achei a hipotenusa, pessoal. O valor da hipotenusa é
5. E o que eu usei mesmo? A fórmula do Pitágoras, onde a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados, né, dos catetos, tá bom? Fechou? Tudo bem? Lembrando que aqui, ó, vocês entenderam aqui, a hipotenusa estava ao quadrado, aqui ela ficou sozinha, e aqui era a potência, eu joguei para o outro lado, inverte a operação. Se a potência, qual é o inverso da potência? Radiciação. E se o expoente era 2, o índice passa a ser 2. Se o expoente aqui fosse 3, o índice aqui seria 3, ok? Agora vamos para o segundo exemplo, exemplo B. Eu tenho outro triângulo retângulo, tá certo? E eu quero achar a medida desse lado. Aí eu pergunto assim, ó, esse lado aqui é o cateto ou a hipotenusa? Aí você tem que olhar. A hipotenusa é sempre o lado maior. O lado maior é esse aqui. Então eu tenho a hipotenusa. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Bom, isso aqui é um cateto e isso aqui é um cateto. Então, nesse exercício aqui, quem eu quero achar é o cateto, tá bom? Então eu vou construir a fórmula, usar a fórmula de novo de Pitágoras, que é a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a quem? Aos quadrados, né, de cada cateto somados. Usei a fórmula, copiei. Agora eu vou substituir, ou seja, eu vou olhar no triângulo, ver as medidas e substituir. Quem é a hipotenusa nesse caso? 15. Eu tenho a hipotenusa. 15 elevado ao quadrado, que é igual. Cateto elevado ao quadrado, 9. Eu tenho um cateto ao quadrado. Mas, e esse cateto eu não tenho a medida, que é justamente quem eu quero achar, né, pessoal? Olha lá, no triângulo ABC, quem é o cateto? Aí eu continuo resolvendo. Quanto que é 15 elevado ao quadrado? 225. Igual. E 9 elevado ao quadrado? 81. Mais, esse aqui eu não sei quem é. Repito. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? É uma equação, e lembra na equação? Tudo que não tem letras eu passo para o lado. Tudo que tem letras eu deixo do outro lado. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou passar os números para o primeiro membro. Olha, o 225 já está, continua. O 81 está desse lado, ele é positivo. Vou trocar de lado, vou passar ele para o primeiro membro. Ele passa a ser negativo. Igual não tenho mais números para passar para o segundo membro, eu deixo a letrinha que já está lá. Ela não trocou de lado, continua. Tá certo, pessoal? Você percebeu que ficou um pouco diferente desse aqui? Nesse primeiro exercício, a letra ficou para o primeiro membro, né? Aqui eu estou deixando ela no segundo membro. Isso não tem importância, não tem problema nenhum, tá bom? Aí eu resolvo. 225 menos 81 dá 144, que é igual a quem? C ao quadrado. Ok? Vocês percebem que isso daqui ficou parecido com isso daqui? Olha lá, 144, né? Aliás, ficou parecido com isso aqui, né? H ao quadrado igual a 25, ou C ao quadrado igual a 144. Professor, eu quero achar o valor do cateto, mas o cateto não está sozinho ainda. Então, você faz o seguinte, ó. O cateto é igual. Pega o expoente, ó, a potência, e passa para o outro lado. Inverte a operação. Se a potência passa a ser o quê? Radiciação. Então, cateto é igual a quem? Raiz quadrada de 144. Entenderam? De onde eu tirei essa radiciação? Eu tirei a potência daqui, pessoal. E joguei para cá, como eu fiz aqui, ó. Aqui era a potência, eu joguei para o outro lado, ele passou a ser a radiciação. Tudo bem? E o C, como eu tirei a potência daqui e joguei para cá, o C agora está sozinho. E aí você extrai a raiz quadrada de 144. Qual é o número que é multiplicado por ele mesmo dá 144? 12. Então, 12 é igual a quem? Ao cateto. Muito legal, né? A gente, na verdade, trabalhou como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, qual é o valor do cateto aqui? 12. Olha lá, pessoal, a gente praticou 2 exercícios achando a medida dos lados de 2 triângulos retângulos, ok? Usando quem? O teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito legal, muito interessante. Isso é matemática, isso é geometria. Eu amo tudo isso, pessoal. Um abração a todos e vamos seguindo que a matemática não para, hein? Muito bem, pessoal. Que cara que foi esse Pitágoras, hein? Muito bom, um grande sujeito, um grande matemático.
devemos agradecer muito ao Pitágoras aí, hein? Por essa relação que ele nos ensinou hoje no triângulo retângulo. Pessoal, por enquanto a gente vai ficando por aqui. E eu digo para vocês, meu muito obrigado! E até a próxima videoaula. Valeu!